E aí, amiguinhos, pronto para mais um vídeo de ótica geométrica. E aí é bom sempre frisar, sempre estou frisando, geométrica, não tem como, tem que buscar aprender geometria para a gente poder utilizar aqui na ótica geométrica. Então, nas lives, quando a gente começar a fazer exercício, você vai ver que é geometria pura, tá? E por falar em live, está aqui o calendário das nossas próximas lives, sendo que essa aqui já foi, como a de determinantes também, a de matrizes também, graças a Deus foi um sucesso, né? Então estou esperando vocês. Se quiserem ganhar material das lives, tem que assistir a live, não adianta, porque eu vou dar a dica do que tem que fazer na live para você ganhar o material, tá? E aí você vai ganhar um PDF com questões de concurso e com gabarito e resolução, que você vai poder fazer e depois ver se você resolveu da maneira correta, tá? E é ganhar, não é pago. Vamos lá. Hoje nós vamos começar espelho esférico. Olha o cuca rachada aqui de novo. Cuca rachada. Ah, entendi porque que ele apareceu. Olha aqui, lembra que eu falei no vídeo passado que aquele espelho plano que foi cortado na forma circular, aquilo não é esférico. Ó, o cuca rachada está aqui, ó, chamando a atenção. Astolfo está ali do outro lado também, que ele também pensava que esse espelho aqui era esférico. Não. Quando você olha para ele, você vê o seu rosto igualzinho, do mesmo tamanho, então ele é plano. Se você vê maior, aí ele é esférico e ele é do tipo côncavo. Se você vê menor, aí ele é esférico e do tipo convexo, tá? Mas é diferente. É como aqui, ó. Olha esse. Esse aqui está mostrando a imagem de um prédio lá. Olha como é que ele mostra a imagem, ó. Bem menor, né? Então ele é o tipo espelho esférico e como a imagem é menor, ele é convexo, tá? O prédio está de cabeça para cima, então a imagem é virtual, direita e menor, convexo, tá? A gente vai estudar justamente isso aqui. Então, cuidado, isso aqui não é esférico, é plano, cortado na forma de um círculo. E aqui não, aqui ele é curvo, ele é um espelho esférico. Então, prosseguindo. Então, como eu já falei, um espelho esférico, ele pertence a uma esfera. Ele foi um corte que foi feito numa esfera. Ele é uma calota esférica, tá? E a gente aqui só chapou ele no vídeo, e aí a gente está vendo só uma projeção dele, tá? Mas ele é uma calota, ele é assim, ó. Ele é assim, ele não é assim, ele é assim, tá? Bom, e aí a gente vai apresentar aqui, quem é esse R? Se ele pertence a uma esfera, então, olha aqui, ele tem um raio. Esse raio é de V até C. V é o vértice, C é o centro, centro de curvatura do espelho, ou centro da esfera, né? Só que na física a gente chama de centro de curvatura do espelho, vértice, foco. Não confunda distância focal, distância medida em metro, com este ponto chamado foco. Aqui é ponto, ponto. Aqui é distância, distância. Tá? O ponto ele é adimensional, né? A distância tem unidade de medida. Então eu não posso falar foco de 2 metros, não. Distância focal de 2 metros. Entendeu isso? Distância focal tem unidade de medida, metro, milímetro, centímetro, que é o comprimento. Agora, foco não tem unidade de medida, porque é um ponto. Então, vértice, foco, centro de curvatura.
distância focal e raio de curvatura. Esse ângulo aqui, né, lá da geometria, é o ângulo central. Ele vai do centro da esfera, ou centro de curvatura do nosso espelho, até a extremidade. Até a extremidade, tá? Ah, professor, o senhor não levou até a extremidade. Vou explicar por quê. Tá aqui embaixo, ó. Condição de nitidez de Gauss. Esse camarada aqui, o Gauss, foi o pai da ótica geométrica. Ele é um monstro. É o garotinho que criou a PA e a PG, né? O garotinho que depois foi crescendo, aí entrou na termodinâmica, aí ótica geométrica com ele, aí fez um estardalhaço lá também na matemática. Foi um grande gênio, né? Gauss foi um grande matemático, um grande físico, tá? Então, condição de nitidez, o que isso quer dizer? Que não é qualquer espelho esférico que vai formar a imagem que você vai, né, conseguir se enxergar através dele, né, seja convexo, quando é essa parte que reflete, côncavo, quando é essa parte que reflete. Então, refletiu por aqui, côncavo. Refletiu por aqui, convexo. Não, não é qualquer não. Olha aqui, ó. Primeiro, o raio tem que ser o maior possível. Isso aqui, ó, tem raio grande? Não, não tem raio grande. Ah, então vamos aumentar o raio. Aumentou. Mas... vamos aumentar mais um pouquinho. Tá melhorando, mas a imagem não tá boa ainda. E assim? Então agora tá quase plano. Ó, não é plano, ó, não é plano, quase plano. Então o espelho esférico é assim. É quando o raio é tão grande que é quase um plano. Isso. Então, ó, primeira condição. Perdão. E a segunda condição é que este ângulo central aqui tem que ser menor que 10 graus. Então, se você reparar aqui, ó, esse ângulo central aqui, ele está na casa dos 90. Então, já está, é só didático. Esse espelho aqui, ele seria um péssimo espelho, não formaria imagem nítida nenhuma, porque ele é muito curvo, ou seja, tem um pequeno raio de curvatura e um ângulo central muito grande. Então, está exatamente ao contrário do que o Gauss pede. Pede um raio maior possível e um ângulo central pequeno. Tá? Então, distâncias, pontos, EP, eixo principal. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver se eu pulei. Não. Isso mesmo. Então, repare agora que, ó, eu abri mais, mas, ó, o ideal é que esse raio fosse maior ainda, né? Que ele tivesse mais, ó, passando por aqui, ó, quase no plano. Por isso que a gente pode representar assim, ó. Quando a gente bota o risquinho aqui, é porque ele reflete pelo outro lado. Então, olha só, esse daqui, né, o espelho convexo, eu boto o risquinho aqui, ó, para dizer que aqui é as costas. Aqui, se eu ficar aqui, eu não vou ver nada, estou nas costas do espelho. Então, vai refletir por aqui, convexo. Já esse outro aqui, eu boto o risquinho aqui atrás, ó, porque ele vai refletir por aqui. Então, esse outro aqui é côncavo e esse aqui é convexo. Tá? Então, para justificar, nós vamos usar mais esse tipo de simbologia aqui, né? Porque quanto mais retinho for, né? Não que seja plano, ele é esférico, mas quanto mais próximo, quanto maior for o raio de curvatura, você já viu que aqui eu já dei uma aumentada no raio, tanto que esse raio aqui, o centro desse espelho não seria mais aqui. Eu permaneci com ele aqui por falta de espaço na tela, tá legal? Mas é só para você ter uma ideia, que esse centro aqui é o centro dessa esfera, mas ó, essa esfera aqui, ó, ela vai passar aqui, então esse centro tinha que vir para cá.
né? Mas eu deixei aqui só para você lembrar que é o centro da esfera. Vamos lá. O raio amarelo, né, tá aqui, ó, lembrando que côncavo reflete por aqui e convexo por aqui. É paralelo ao eixo principal, que é esse eixo aqui, né, que a gente viu na tela anterior. Raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Caminho de volta também, ó. Raio que passa pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Aqui, ó, paralelo ao eixo principal, professor, mas o foco está lá. É, mas não tem como atravessar. Reflexão, o raio não atravessa. Se ele atravessasse, seria refração. Nós não vamos estudar isso agora, depois, tá? Então, ó, ele vai ser refletido como se ele estivesse saindo do foco. Ah, então é assim, paralelo ao eixo principal, ele reflete como se estivesse saindo lá do foco. É exatamente assim, tá? E da mesma forma, se ele incidir na direção do foco, ele vai sair paralelo ao eixo principal. Isso aí. Então, dá até, né, para você depois fazer musiquinha, né? Paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Incidiu passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Pô, rapaz, isso na sala faz um batuque maneiro. E aí você grava, né? Então esse é o raio 1. Por que eu estou aprendendo esses raios? Para aprender a construir as imagens. O raio 2 incidiu no vértice, reflete simetricamente. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Incidiu no vértice, reflete simetricamente. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Repara, o raio 2 aqui, raio 2 aqui. Raio 3. Passou pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Passou pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Lembrando a vocês que se eu continuasse com esse pontilhado de maneira correta, ele deveria acompanhar a circunferência, né? Aí o centro ia estar aqui, mas eu deixei aqui só para lembrar a vocês que eu tenho que ter um centro de curvatura, que é o centro da circunferência, e o foco é a metade, ele está dividindo o segmento, o raio, em dois segmentos iguais, o foco. Então, o que é a distância focal? Então, é interessante, né? A gente tem que escrever isso aqui para deixar registrado. Ó, a minha distância focal sempre será a metade do raio. Sempre será a metade do raio. Então, esse cara aqui é o ponto médio desse segmento aqui, ó. Ó, então, esse cara aqui é o ponto médio desse segmento aqui, ó. Tá? Então, ó, vamos começar a gravar a formulinha aí. A distância focal é a metade do raio de curvatura. E aqui, mesma coisa, incidiu na direção do centro, porque não vai passar pelo centro. Ele vai bater e vai voltar, porque ele não atravessa. Então, incidiu na direção do centro, volta sobre ele mesmo. Então, ó, estão ligados, né? Que agora eu posso representar esse espelho aqui dessa forma e esse espelho aqui dessa forma. Côncavo, o rabisco está atrás, que ele reflete por dentro. E o convexo, ó, o rabisco está aqui atrás, porque ele reflete, ó, por fora. Tá ok? Bom, prosseguindo. Agora nós vamos ver a construção de imagens. Ó, repara que eu tenho um caso, 2, 3, 4, 5 para o côncavo. 5. Por quê? Porque a reflexão do côncavo está aqui dentro, onde estão os elementos geométricos. Então, o objeto pode estar antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice.
Então, eu tenho 5 casos para o côncavo. E para o convexo, tem algum ponto aqui? Não. Então, só um caso para o convexo. Qual o caso? O objeto na frente do espelho, não tem nenhum ponto aqui, ó. O C e o F estão do outro lado. Né? Aí, se eu botar o objeto lá, tu vai botar o objeto atrás do espelho? Né? Lembra que aqui é atrás do espelho. Bom, então vamos lá. Objeto além do centro. Paralelo, reflete passando pelo foco. Passou pelo foco, reflete paralelo. Olha onde eles se encontraram. Então a imagem ela é invertida, tá aqui, ó. Ela é menor, olha o tamanho dela, é menor que o objeto e é real. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Real porque é encontro de raios e não de prolongamentos. Encontro de raios luminosos. Tem um bizu que diz assim, se está na frente do espelho é real, se está atrás do espelho é virtual. Funciona, mas eu prefiro que você saiba o correto fisicamente falando. Encontro de raios real. No centro, ó, paralelo, passou pelo foco, sai paralelo. Olha onde a imagem se formou. No próprio centro, de mesmo tamanho. Então ela é real, encontro de raios, invertida e de mesmo tamanho. Invertida, primeiro caso, objeto para cima, invertida, imagem para baixo. Segundo caso, objeto para cima, imagem para baixo, invertida. Direita é assim ou assim, nós já falamos sobre isso. Objeto entre o centro e o foco. Paralelo, passa pelo foco. Passou pelo foco, sai paralelo. Olha onde se encontrou. Além do centro. Como é que ela é? Maior que o objeto, invertida e real. Encontro de raios. Ó, lembrando que, ó, centro, o foco é o ponto médio. Se eu não botar o foco no ponto médio, tá? E eu não vou ter condição de usar os raios certinhos e obter a construção de imagem. Eu não posso botar esse F onde eu quiser, não. Ele é o ponto médio de CV, tá? Bom, agora o objeto está no foco. Paralelo passa pelo foco, incidiu no vértice, reflete simetricamente. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E olha o que a gente observa, que os raios refletidos são paralelos, não se encontram. Ah, então se o objeto está no foco, a imagem vai se formar onde? No infinito. Ela é chamada de imprópria, porque retas paralelas vão se encontrar onde? No infinito, né? Então, imagem imprópria. E o quinto caso, entre o foco e o vértice. Reparou que eu falei, ó, antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, e o último caso, entre o foco e o vértice, que está aqui, ó. Então, ó, paralelo passa pelo foco, incidiu no vértice, reflete simetricamente, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó, igualzinho, tá? Então, vamos lá. Repara que esses raios aqui, eles são divergentes. Eles vão abrindo. Então, eles não vão se encontrar na frente do espelho. Se eles não vão se encontrar na frente do espelho, é porque eles se encontram atrás. Ah, então atrás não tem raio. O que tem atrás? Prolongamentos. Astolfo está lá ligadinho. Ele falou prolongamentos. Ah, então essa imagem ela é resultado do encontro de prolongamentos de raios luminosos. Perfeito. Então essa imagem ela é virtual. É encontro de prolongamento. Lembra lá no espelho plano? Virtual. Ela é direita e ela é maior que o objeto. Maior que o objeto. Esse espelho côncavo aqui é o que as pessoas usam, né, para se maquiar, né?
Por quê? A pessoa bota o rosto aqui e vai ver o rosto aumentado. Direito, aumentado e atrás do espelho. Ah, então aquele espelho, né? Que a pessoa usa para utilizar maquiagem, né? E tal, que vê o rosto aumentado, é o espelho côncavo. É aquele espelhinho também que o dentista bota lá na boca, né, da gente para poder ver o dente. Ele quer ver o dente como? Aumentado. Né? Então ele usa um espelho côncavo. O dente fica aqui entre o foco e o vértice, e aí olhando através do espelho, ele vai ver essa imagem aqui, ó. É uma imagem maior, direita e virtual. E o convexo só tem um caso, né? Porque não tem pontos nenhum para cá. O objeto está aqui, ó, paralelo, reflete, como se estivesse saindo do foco. Incidiu no vértice, ângulo de incidência igual de reflexão. Então, ó, encontro de prolongamentos. Se é prolongamentos, a imagem ela é virtual, direita e menor. Viu? Bem facinho, tá? Olha o Cuca Rachada aí de novo. O Cuca Rachada agora vem que ele aprendeu um bizu comigo. Vocês viram aquela tela anterior, né? Aquela tela anterior, ela tem, ó, 6 casos. 6 casos, tá? O Cuca Rachada falou, professor, não tem como o senhor dar uma resumida não nisso? Eu falei, tem. Tá aqui um desenho que vai resumir isso para você. Só que você tem que fazer o desenho igualzinho tá aqui. Ó, o 1 assim, grandão, o 2 menorzinho, ó, amarelo com amarelo, branco com branco, o laranjinha com laranjinha, tá? Então tá aqui, faz o desenho assim. Que espelho é esse, professor? Tanto faz, ó, ele pode ser côncavo, olha aqui, ó, porque o risquinho tá atrás, ou convexo, porque ó, o risquinho tá aqui e reflete por aqui. Como é que eu vou saber se ele é côncavo ou convexo? Dependendo de onde estiver o objeto. Vamos lá? Isso aqui é uma historinha, né? Deixa eu até pegar uma canetinha aqui, que é uma historinha. O Cuca Rachada pediu para contar a historinha para vocês, eu vou contar. A historinha diz o seguinte, 1 vai estar sempre com o 2, e o 3 vai estar sempre com o 4. Então, 1 com 2 e 2 com 1, 3 com 4, 4 com 3. Se o objeto for 1, a imagem é 2. Se o objeto for 2, a imagem é 1. Então, 1 com 2, 2 com 1, sempre. Se o objeto for 3, a imagem é 4. Se o objeto for 4, a imagem é 3. Então, 3 com 4, 4 com 3. Tá legal? Então, se eu chegar para você e falar assim, o objeto está além do centro de curvatura. Olha aqui o objeto. É 1. Além do centro, né? Porque o eixo aponta para cá. Tá? Então, aqui é o vértice, que seria o ponto 0, né? Aqui é a distância focal, né? Distância focal. Aqui, daqui até aqui é o raio de curvatura. A gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, aponta para cá. Então, vamos lá. Além do centro, o objeto é 1. Se o objeto é 1, então a imagem só pode ser 2. Então, a imagem ela é menor, ela é real e invertida. Professor, menor eu consigo ver, porque eu tenho que desenhar ela menor. Invertida eu consigo ver. E como é que eu sei que ela é real? Porque ela está na frente do espelho. E se o objeto é 1, o espelho só pode ser côncavo. Objeto 1 na frente do espelho, côncavo. Então, olha aqui, está na frente do espelho, real. Se o objeto estiver no centro, que é esse caso branco aqui, a imagem vai estar no centro. Invertida, real e igual. Invertida, real e igual. Se o objeto for 2, né, tiver entre o centro e o foco, o objeto é 2. Então agora se o objeto for 2, a imagem vai ser 1. Então vamos lá. Entre o centro e o foco, objeto
2. Então, a imagem 1. A imagem vai ser invertida, objeto 2, imagem 1, invertida, maior e real, porque está na frente do espelho. Viu como é que a gente consegue responder tudo através do macete? Professor, se o objeto estiver no foco, a imagem vai estar onde? No infinito, imprópria. E se o objeto estiver lá no infinito, a imagem vai se formar no foco, tá? Se estiver entre o foco e o vértice, agora o objeto é 3. Então tá aqui, ó. O objeto agora é 3, então a imagem vai ser 4. Então, imagem 4. Reparou que a imagem está atrás do espelho? Atrás do espelho? Então ela é maior, direita e virtual. Caramba, professor. Não é que esse negócio funciona mesmo? Nós fizemos todos os casos do côncavo usando um bizu. Tem o convexo ainda, né? Que se o objeto for 4, o espelho é o quê? Convexo. Objeto 4, então a frente do espelho é essa aqui, convexo. Então, se o objeto for 4, a imagem é 3, menor, direita e virtual, porque vai estar atrás do espelho. Menor, direita e virtual. Caramba, professor, todos os casos nesse desenho? Todos os casos nesse desenho. Cuca Rachada ficou muito feliz. Então aqui está o resuminho, né? Se a imagem for 1, o objeto é 2. Se a imagem for 2, o objeto é 1. Se a imagem for 3, o objeto é 4. Se a imagem for 4, o objeto é 3. Se a imagem estiver no infinito, o objeto está no foco. Se a imagem estiver no foco, o objeto está no infinito. Tem que fazer esse desenho nessa proporção. E treinar. Assiste o áudio de novo, o vídeo de novo, né? Para você ouvir e ver ao mesmo tempo, né, essa dica, né, que eu passei para o Cuca Rachada, e ele ficou até mais bonitinho, de felicidade. Tá ok? Prosseguindo. Bom, agora nós vamos fazer um estudo analítico. Ou seja, nós vamos agora passar a usar os nossos eixos de referência. Ó, eixos de referência. Repara o seguinte, para onde estiver o objeto, vai ser para onde vai ser positivo o meu eixo de referência. Tá? Então, repara aqui, ó, ele aponta para cá porque o objeto está aqui, porque esse espelho, ele é o espelho do tipo convexo, reflete pelo lado de cá. Tá? Então, vou escrever aqui, apesar de não precisar, né, porque agora você já está sabendo, né? Esse espelho aqui, ó, cadê você? Não veio a caneta? Veio, mas veio com amarelo. Esse aqui, ele é o espelho convexo. Convexo. É fácil de você ver porque o objeto está do lado de cá, né? Então, ele é convexo. E aqui o objeto está do lado de cá, desse lado. Então, esse espelho aqui é o espelho côncavo. 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 Bom, então, se eu olhar para cá, eu já vejo que esse caso aqui, ó, o meu objeto está aqui. Então, ó, lembrando do macete, o meu objeto é 4 e a minha imagem é 3. Ó, é o 4, 3. O objeto está aqui, a imagem é menor, direita e virtual. Quer ver aqui, ó? Olha lá. 4, ó, 3. Espelho convexo. Viu como é que funciona? E o outro caso? Olha o outro caso aqui. Que agora não quer ir. Foi. Olha o outro caso. Esse caso aqui é o caso em que o objeto é 2, e a imagem é 1. Vamos ver? Objeto 2, imagem 1. Olha lá. Objeto 2, imagem 1. Olha lá. Objeto 2, imagem 1. Tá? Então, ou melhor, objeto 2, imagem 1. A imagem está aqui, é o 1, e o objeto é o 2. Tá legal? Então, deixa apagar aqui
cara, esse negócio funciona mesmo, é legal. Pois é, funciona. Grava aquele macete que vai te ajudar muito. A distância do objeto, vou escrever aqui, ó. A distância do objeto ao vértice, nós vamos chamar de P. E da imagem ao vértice, nós vamos chamar de P'. Isso aqui é a distância objeto, isso aqui é a distância imagem. Então, essa distância aqui, ó, que eu estou medindo aqui para vocês, ó, essa distância aqui é o P. Essa distância aqui, ó, é o P'. Ó, essa distância aqui, ó, aqui embaixo, ó, até aqui, ó, tá vendo? É o P. Ih, tá trocando. Ah, não, o objeto é que tá aqui, ó. P. O objeto está aqui, de cabeça para baixo. Do objeto ao vértice, P. E o P', que é a imagem que está para cá, ó, P', a distância da imagem ao vértice, P'. Tá aqui, ó, P', P. Então, grave P do objeto ao vértice, P' da imagem ao vértice. Repara o seguinte, no espelho convexo, para o lado de cá é negativo. Então, a distância focal é negativa e o raio de curvatura é negativo. Então, espelho convexo tem distância focal negativa e raio negativo. Já estou até ouvindo você perguntar. Sempre, professor, sempre. Tá? Agora, olha aqui. Espelho côncavo. Côncavo. Ó, como eu disse, sempre aponta para o lado onde está o objeto. Tá? Então, ó, a distância focal sempre será positiva e o raio sempre será positivo. Sempre. Assim como o P. Ó. O P sempre vai ser positivo. Por quê? Porque o P não é para onde está o objeto e é para onde aponta o eixo. Então, o P sempre será positivo. Vou botar até aqui no meio. Ó. P sempre será positivo. Agora, o P', ele vai poder ser positivo ou negativo. Repara aqui, ó, no caso do convexo. O P' não está do lado de cá, que é do lado negativo, ó. P' está aqui, ó. Então, o P' é negativo. E aqui a imagem é virtual. Ah, quando esse objeto estiver aqui, lembra que é o 3 e o 4 vai estar aqui? 4. O 4 vai estar no lado negativo. Ah, então acabamos de descobrir que toda vez que a imagem for virtual, toda vez, imagem virtual, o P' vai ser negativo. Toda vez que a imagem for real, o P' será positivo. Poxa, legal isso, hein, professor? Outra coisa que é importante, virtual só tem esses dois casos, É o caso 4, 3, ou o caso, como está aqui, ó, 3, 4. Reparou que nos dois casos elas são direitas? Então toda a imagem virtual também será direita. E toda a imagem real também será o quê? Invertida. Caramba, professor, quanto bizu, que bagunça que o senhor fez aí, hein? Pois é, mas lá na frente eu vou dar essa dica para vocês também, tá? Aqui foi mais para mostrar para vocês que no espelho convexo, distância focal negativa, raio negativo. No espelho côncavo, distância focal positiva, raio positivo. E apresentar a vocês quem é o P', P' que está aqui e que está aqui também, ó, P', que é a distância da imagem ao vértice. Distância da imagem ao vértice. E apresentar para vocês o P também. O P, tá aqui, ó, o P, ó, que é a distância do objeto ao vértice. Próximo, álcool rachada.
Ó, equação dos pontos conjugados de Gauss. Aquele garotinho chamado Gauss, estou falando garotinho porque Gauss, quando ele descobriu isso aí, quando ele estudou isso aí, era tudo começou, a história de Gauss como cientista começou lá pelos 11, 12 anos de idade, como cientista, tá? Então você que vai fazer um concurso, um vestibular, um concurso militar, que acha tudo isso muito difícil, esse garoto começou a fazer ciência nessa idade. Por volta de 17, 18 anos, o Gauss já estudava com doutores. Ele já estava buscando seu mestrado, já tinha concluído, se eu não me engano, seu primeiro mestrado, olha só. Então, a coisa fenomenal, ele realmente foi um fenômeno na física e na matemática. Então, ó, equação dos pontos conjugados de Gauss, né? Equação dos pontos conjugados de Gauss. Diz o seguinte, diz que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da distância objeto e distância imagem. Ou então, o famoso 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, ó, grava essa fórmula, sem isso aqui a gente não resolve o exercício. A mesma coisa, essa fórmula aqui. Essa aqui chama-se aumento linear transversal. Notou que eu deixei aqui um espaço aqui vazio? Porque esse espaço aqui vai entrar um sinal de mais ou um sinal de menos. Mas ele não está na fórmula. Esse aqui está na fórmula, você é obrigado a colocar. Esse aqui está na fórmula. Agora aqui não tem. A dica aqui é a seguinte, ó. Quando a imagem for direita, imagem direita, tá? Aí aqui vai ser positivo, positivo. Imagem direita, o aumento linear transversal vai ser positivo. Agora, quando a imagem for invertida, tá aqui, ó, imagem invertida, o aumento linear transversal vai ser negativo. Aí o sinal aqui vai ser menos. Tá? Então, ó, este sinal daqui vai depender da nossa interpretação, tá? Então, por isso que a gente não coloca aqui, ó, o sinal. Esse sinal depende da nossa interpretação. Se for direito, é mais. Se for invertido, é menos, que vai entrar ali. Esse aqui não, é da fórmula, eu tenho que escrever. Tá? Então, aumento linear transversal é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Lembra que eu falei que toda imagem direita, ela é virtual. E o P' pode ser positivo ou negativo. Ó, lembrando do macete, 3, 4, a imagem é virtual. Se o objeto é 3, a imagem é 4. Tá? E aí, se o objeto é 3, o espelho é côncavo. Se o objeto é 4, a imagem é 3. Menor, direita e virtual. E aí, o espelho é convexo. Ah, legal. Então, P' negativo, né, o P' negativo, eu posso ter no côncavo e no convexo. Posso. Tá? Mas uma coisa é certa, né? Vai ser sempre virtual, P' negativo. E vai ser sempre imagem direita. Isso é certo. Agora, toda imagem invertida sempre será real, sempre o P' será positivo, e só quem forma a imagem invertida é o espelho côncavo. Então, essa linha aqui, ela define muitos problemas, a maioria dos problemas, né? Porque se o problema fala que a imagem é invertida, ela é real. E outra coisa, bisuzão, que o Cuca Rachado já está soprando aqui no meu ponto eletrônico. Imagem real, eles falam assim, ó, imagem projetada no anteparo. Imagem real, tu tem que ter um anteparo.
Ah, eu vou no cinema, eu assisto ao filme. Aí, tá legal, você tem anteparo? Tem a tela do cinema, então aquela imagem é real. Ah, eu vou me barbear, olho no espelho. Peraí, tem anteparo? Tem o espelho. Não, a imagem está atrás do espelho. Ah, é, professor, a imagem está atrás, então é virtual. Ah, eu vou me maquiar e a imagem está atrás do espelho? Tá, virtual. Ah, professor, lá na escola tem um retroprojetor. Te bota um negocinho em cima dele assim, ele projeta na parede. Projetor, a parede está lá. Se tirar a parede, você vê alguma coisa? Não. Tem que botar um anteparo, que pode ser parede, uma tela, pode ser o que for. Projetor é real. Se for real, é invertido. Ah, professor, é por isso que no projetor de slide, a gente pega o slide e bota de cabeça para baixo, para poder aparecer de cabeça para cima. Exatamente. Você pega o slidezinho, bota de cabeça para baixo e aparece de cabeça para cima. Estou falando de coisas que são bem antigas, né? Porque hoje já não se usa mais projetor de slide, retroprojetor, mas em algum lugar ainda se encontra. E outra coisa importante, ó, raio positivo, foco positivo no espelho côncavo, raio negativo, foco negativo no espelho convexo. Temos que praticar isso aí, tá? Ah, acabou. Então vamos praticar numa live, Espero encontrar vocês na live, espero que vocês acompanhem todas as lives, porque nas lives, uma horinha, a gente pratica um monte de exercícios de concurso, tá? E vocês ainda ganham outros exercícios em PDF com gabarito e resolução, tá ok? Gostou? Não esquece, né? Deixa o joinha do Tio Resende, compartilha com os amigos, convida os amigos para nossa live. Já teve gente me perguntando se eu estava com a mão machucada, né? Não, isso aqui é, né, da nossa... enfim, de onde eu escrevo, né? Digitalizo, né? Tudo que eu quero passar para vocês, da mesa digital, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu estou esperando vocês lá na live com seus convidados. Agora, não deixe de assistir aos vídeos. Por exemplo, eu vou assistir a live de sistemas lineares. Esteja certo que tem vídeo lá no canal. Tem que assistir aos vídeos de sistema para poder assistir a live, que a live é só exercício. Ah, eu vou assistir a live de leis de Newton. Eu tenho que assistir aos vídeos de leis de Newton para poder assistir a live de leis de Newton. Então, isso é uma regra, né? Não adianta cair de cara na live, a não ser que você já conheça bem o assunto, tá ok? Professor Resende, um mini coraçãozinho para vocês. RTK Concursos. Fui!